Olá, pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana 2022. Levei puxão de orelha e me perguntaram se eu não ia voltar a trabalhar, se não ia mais fazer as notícias da semana. Eu falei, mas calma, o povo ainda está em recesso. Não há recesso para as notícias da semana. Bem, então vamos lá, né? E vamos começar, lógico, com aquilo que a gente chama de a margem da política partidária mais vil que existe no Brasil. Até rimou, né? Para isso, existe um ex-juiz que agora quer ser candidato a presidente da República, um oportunista, ao mesmo tempo um sujeito extremamente vaidoso, que resolveu numa entrevista à revista Veja se posicionar da seguinte forma. Prestem bem atenção. Em entrevista à revista Veja, Sérgio Moro foi questionado sobre o porquê das críticas à Lava Jato partirem de advogados em sua grande parte. E o ex-juiz então responde o seguinte: há um grupo de advogados, como esse Prerrogativas, trabalhando pela impunidade de corruptos. Esses mesmos advogados se arvoram de alguma espécie de ética, de alguma espécie de superioridade moral em relação ao Ministério Público e em relação aos juízes que participaram desses casos. No fundo, a vergonha está neles. Querido Moro, vamos lá, vamos falar de vergonha. Vergonha existe no juiz que, ainda recebendo pela magistratura, passa 6 meses também recebendo como ministro da Justiça. Vamos a outra possibilidade de vergonha, meu caro Sérgio Moro. Vergonha existe naquele juiz que tem obrigação de respeitar a Constituição Federal para que o processo seja legítimo e o erário público não seja gasto de forma irregular. E ele pura e simplesmente faz tudo errado. Joga a Constituição Federal fora, faz conchavos com o Ministério Público na figura do senhor Delanhol e, não contente com isso, monta um processo totalmente inconstitucional, o qual ele sabia que em algum ponto daria errado, e não fosse suficiente, sai da magistratura, sai da perspectiva de ser um juiz para não ser responsabilizado. Aliás, o senhor Dallagnol fez a mesma coisa, né? Saiu do Ministério Público no momento em que ele sofreria as sanções administrativas e criminais, exatamente para evitar que isso acontecesse. E aí, não fosse suficiente, vai trabalhar exatamente para aqueles que ele condenou, dando assessoria jurídica e ensinando tudo que eles têm que fazer para anular as decisões, ganhar indenização do Estado e automaticamente se ver livre de qualquer perspectiva criminal no território nacional, já que juízes como o senhor não seguem a Constituição, embora, passando no concurso, recebam a obrigação, o poder, dever de dizer a lei. É isso que acontece no seu concurso público. Talvez, se nós explicássemos isso de fato ao seu leitor, ficaria mais fácil para a gente falar sobre corrupção. O único corrupto no contexto do que o senhor está falando é exatamente o senhor, porque quando falamos em prerrogativas são aquelas asseguradas pela Constituição Federal, que garante ao advogado o poder de trabalho de forma honesta em
em condições de igualdade com o Ministério Público e a magistratura, tanto assim que nós somos um tripé, ou seja, não existe processo criminal se não tivermos 3 agentes. Aquele que oferece a denúncia, que é fiscal da lei, aquele que recebe a denúncia e é o aplicador da lei, e aquele que é o fiscal da cidadania. Ou seja, nós, advogados, somos exatamente os guardiães da Constituição Federal. É exatamente sobre nós que recai a perspectiva de fazer com que o direito que existe na Constituição Federal seja aplicada em cada processo e automaticamente o sujeito que esteja sendo processado ou que esteja processando alguém numa ação penal privada, ele tem exatamente o devido processo legal. As prerrogativas estão previstas na Constituição Federal, senhor Moro, e também no que nós chamamos de Estatuto da Ordem dos Advogados. Esse estatuto, pelo qual o senhor também tentou se registrar aí como advogado, esse estatuto garante que quando nós estivermos na frente de pessoas como o senhor, nós podemos simplesmente virar e falar: pela ordem, excelência, a Constituição está sendo aviltada, o senhor não pode, de forma antecipada, formar um juízo condenatório, porque isso significa parcialidade, e nós temos o direito de só nos manifestarmos a partir do conhecimento daquilo que está no processo ou das provas contra o nosso cliente. Tanto é verdade que a defesa só começa quando termina a fase do Ministério Público, quando o Ministério Público apresenta a denúncia com tudo aquilo que ele acha que é possível contra o nosso cliente, e nós temos então a fase de instrução, com a vítima se posicionando, com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, para finalmente a defesa começar a dizer: olha, esta é a versão dele. Entretanto, na verdade, o que aconteceu é isso, isso, isso e isso. E o senhor, como juiz, na época, tinha obrigação de esperar esta fase, para que o senhor pudesse dizer: não, de fato, por mais que eu entenda que existe a possibilidade de um crime, sem que seja provado que o crime aconteceu, todos são inocentes até prova em contrário. Está previsto na Constituição Federal, Morim, e isso funciona como o princípio da presunção de inocência, que deveria ser do seu conhecimento. E, aliás, me pergunto como o senhor consegue imaginar a perspectiva de uma presidência da República se desconhece até o próprio texto constitucional, se contrata coleguinhas para fazer uma reforma do judiciário. Nós não precisamos que o judiciário seja reformado, porque além de pessoas como o senhor, o judiciário também tem muita gente boa e que leva a sério a função e segue a Constituição Federal. Então, me preocupa bastante, porque quando o senhor coloca ali que as prerrogativas, os advogados se alvoroçam a alguma espécie de ética. Não, nós somos éticos. Tanto que somos éticos que, diferente de vocês, nós temos a nossa cartilha a seguir, e quando não seguimos, vamos ao conselho, vamos ao Tribunal de Ética, e na OAB o Tribunal de Ética funciona, desde que, claro, aquele que se ache prejudicado resolva bater as portas da OAB, fazer uma representação, por óbvio, e esperar que o procedimento siga as fases necessárias para que nós tenhamos ou não uma condenação. Me preocupa porque talvez o senhor esteja padecendo de Alzheimer, está esquecendo tudo aquilo que fez de errado. Bem, a luz em cima é para mostrar que o nosso ano de 2022 tende a ser muito iluminado, embora alguns não queiram que isso aconteça. Essas são as notícias da semana. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito contente de estar com vocês de novo.